Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu quero começar a trazer aqui no canal mais assuntos variados, né? Falando principalmente aí sobre a parte de invasão, né? Que é algo que a gente não está trabalhando diretamente. Eu diria aí até mesmo que a parte de invasão é a parte mais rápida que tem, não a mais simples mesmo, mas a mais rápida que tem um processo de pentesting ou alguma coisa assim do gênero. Mas eu quero retratar aqui um pouco da invasão porque muita gente não entende bem como é que funciona esse mundo de malwares, de exploits e tudo mais. Então, nessa aula especificamente, a gente vai estar falando sobre malware, tá certo? O que é malware, né? Malware você pode associar aí um pouco com antivírus, com vírus e esse tipo de coisa, trojan, backdoor. A gente vai estar dissecando todas dessas ideias aqui e dando não só a ideia técnica, né, sobre o que é malware, sobre o que é vírus, worm, mas toda a ideia completa, desde a criação dos vírus, do worm, até chegar a um nível mais completo do que a gente está sentindo hoje, o hacker, né, o que anda acontecendo hoje, cyberguerra, a gente vai falar sobre os tipos de backdoors que existem hoje em dia, como é que funciona todo esse âmbito aí de vírus, antivírus, como é que um vírus se disfarça, enfim, a gente vai estar retratando aqui sobre tudo, tá? Então pode ser que eu divida essa aula em várias. Então bora lá. Primeira pergunta que você pode fazer é o que são malwares, né? Bom, muitas vezes as pessoas confundem, né, a ideia de malware com a ideia de vírus. A gente aprendeu mais a chamar os malwares de vírus, né, porque os primeiros malwares que surgiram geralmente foram os vírus. Tá? Então tudo que surgiu depois não foi trazido aí para o âmbito do público em geral. Né? Então a gente geralmente chama tudo de vírus. Né? Você pode continuar chamando de vírus, pode continuar se referindo a isso como vírus, mas entenda que por trás a ideia técnica mesmo daquilo ali é um malware. Né? E o que é um malware? Malware é uma combinação das palavras maliciosa e software. Né? Então, é uma junção desses dois termos, software, que é algo que é um computador, né? Algo como é que se diz? Lógico, digital. Um software é um programa, né? Basicamente. Então, é um programa malicioso, praticamente. Ele se refere a todo o âmbito de programas maliciosos. Tá? Então, você que hoje está querendo aí, aprender mais sobre pentesting, sobre hacking, não chame mais de vírus, chame de malware, né? Porque é o conceito completo. Né? Os malwares, eles não são só não se limitam a uma única plataforma. O que isso quer dizer? Quer dizer que o malware ele não está só no âmbito de computadores. Muitas vezes a gente pensa, pô, computador. Vírus é para computador. Né? Mas não é necessariamente. Vírus pode ser para smartphone, pode ser para tablet. E não só isso. Né? Tem vírus que é especificamente para um tipo determinado de computador, como servidor. Né? Um vírus especificamente para um outro tipo de computador, que é um roteador, por exemplo. Um roteador ele tem características muitas vezes de computador. Tá? O microprocessador ele tem características de computador. Né? Hoje em dia, para você ter ideia, tem vírus que é escrito até para sistema usina nuclear. Né? O sistema de software para vírus não, né? Malware. Para rede elétrica. Tá certo? Então, é o âmbito completo de computadores. Hoje em dia, a gente vai ver em um mundo cada vez mais conectado. Né? A ideia de IoT, né? Internet of the Things, ou Internet das Coisas, né? Em que praticamente todos os eletrodomésticos, tudo vai virar um computador. Eles vão estar todos, possivelmente até conectados por rede. Né? Então todos eles estão vulneráveis a ataques de vírus. Por isso que a coisa é muito séria. Tá? Bora falar um pouco de história. Né? Então, bora lá. Aqui vocês já podem perceber aqui a era dos malwares de computador. Né? Computador em geral. Né? Mas para a gente falar um pouco sobre vírus, a gente tem que entender um pouco sobre a história do vírus. Né? E como é que ela surgiu? Bom, Von Neumann, né, que foi um idealista aí da questão computacional, em 49 ele já tinha a suposição de programas que se autorreplicavam. Então ele já tinha a suposição aí do primeiro conceito que a gente vai aprender, que é sobre vírus. Né? Software que pode se autorreplicar. Então ele já criou essa ideia desde 49. Tá? Em 82 a gente já teve o primeiro vírus, Boot Sector, que era para Apple. Então naquela época não existia muito tipo de computador pessoal, né? O único que tinha aí era mais o Apple, né? Então eles construíam um computador, né? E o software por trás você que instalava. Mas esse era um computador feito para as pessoas, né? Então vocês podem aí remontar à época
do Steve Jobs, quando ele ainda estava começando a criar computadores, né? Ainda estava no começo aí da Apple, ele estava criando... Oh, esqueci o nome dos computadores dele agora. Mas, basicamente, aqueles computadores iniciais dele que ele estava começando a criar, os vírus já estavam começando a surgir junto com eles. Tá? Aí a gente teve o primeiro vírus mesmo criado, foi um vírus paquistanês, aí, que ele foi criado aí com o intuito de servir para algo, né, quase como um antivírus, né, o primeiro antivírus. Mas, na verdade, ele agia como um vírus, ele se espalhava entre os softwares, né, de maneira não muito desejável pelos usuários. Então, ele pode ser hoje em dia classificado como um vírus. Tá? Além disso, a gente teve aí o vírus Jerusalém, né, de 87. Em 88 a gente teve um outro vírus que funciona como antivírus também. Um antivírus que funciona como vírus, tá? Esse vírus... eu confundi. Esse vírus paquistanês aqui, ele foi a primeira ideia de vírus que surgiu, mas não foi de propósito, tá? Já esse daqui, ele também não foi de propósito, foi criado como um antivírus, mas ele agia como um vírus, certo? Esse Jerusalém aqui foi um dos primeiros, né? Que agia como um vírus mesmo, o propósito dele era como um vírus. Aí o Morris, né? Morris Worm, né? Worm é um outro conceito que a gente vai ver aí, mas entenda que ele é um malware, tá? O Worm também é um outro tipo de malware. O Morris Worm, ele foi um malware que foi criado por um cara que hoje em dia trabalha para o MIT. Foi um dos primeiros, foi o primeiro identificação de conceito de worm que a gente tem. Vocês vão ver aí um pouco mais sobre o conceito de worm quando a gente continuar aqui a aula. Tá? Aí a gente teve outros vírus, né? Outros conceitos de vírus que estão surgindo. O Michelangelo, o primeiro macrovírus, né? Então, certo. Aí, o que é um macrovírus, né? Macrovírus é basicamente aquela ideia de uma linguagem de programação que pode estar implícita em um software. Então é como se fosse uma linguagem de script. Tá? A gente não tem um batch aí que é para MS-DOS. Então tem algumas linguagens aí, por exemplo, para Excel e coisas do gênero que podem ser que você pode criar programas. Então macrovírus são vírus interligados diretamente a isso. Né? Só mais salvo aqui o vírus Jerusalém. Né? Ele foi descoberto pela primeira vez em Jerusalém, né? Na cidade de Jerusalém. E a ideia dele foi um dos primeiros vírus aí a ser persistente na memória, certo? Quanto ao Michelangelo, né, que eu citei agora há pouco, ele foi um vírus aí que atacava diretamente a BIOS do computador, tá certo? Então, um dos primeiros vírus... É uma ideia até interessante, né? Porque a gente fala de Michelangelo, os quadros dele, do Michelangelo, eram voltados assim para figura de Deus, de criação do mundo e coisas do gênero. A BIOS, ela age mais ou menos assim como no computador. Ela é como se fosse a base de toda a operação do computador. Então, foi até irônico, né, essa ideia do Michelangelo ser chamado assim. A gente tem aqui o Trojan NetBus, né? O Trojan NetBus é basicamente aí um sistema de worm que foi muito utilizado aí antes dos anos 2000, né? Quem é mais antigo aí conhece. Você criava o Trojan e ele agia inclusive de maneira... não utilizava a ideia ainda de backdoor reversa, tá certo? Que é um outro conceito que a gente aí... Eu posso até dar uma citada aí para vocês. Backdoor reversa e backdoor normal tem uma certa diferença, tá certo? A gente tem o Melissa. Né? O Melissa foi um vírus aí de computador que se espalhou muito drasticamente, né? Na década de 99 aí. Tem um aqui que não está aparecendo aqui Está aparecendo no slide, mas não está aparecendo aqui na minha tela porque ela é um pouco cortada para se adequar ao formato do vídeo, tá certo? Mas tem um aqui embaixo chamado Code Red, né, que foi um outro worm aí que fez bastante barulho, né, na mídia e tudo mais. A questão desses vírus aí, eles não tem nada de tão especial assim, mas é que eles foram vírus que foram muito alastrados, entendeu? Então, tanto Melissa quanto Code Red. A gente tem aqui também o I Love You, né? O Code Red ele foi de 2001, tá certo? E o I Love You foi de 2000. É basicamente Love Letter for You. Foi um vírus que foi programado aí, eu acho que eu já falei sobre ele no canal, em Visual Basic, né? Visual Basic Script, não Visual Basic, a linguagem mesmo. Né? E ele se espalhava por e-mail, você abria o vírus e ele saía se infectando, tá certo? O interessante aí deles era mais a engenharia social, por causa da questão
a mensagem do e-mail, né, vinha dizendo que era uma carta de amor para você, né? Então você pensava, pô, carta de amor, vou abrir aqui. A maioria do pessoal abria, né? Não percebia que era um vírus, né? Que tinha o ponto .vps depois do exe, até mesmo porque naquela época, né, não tinha muito como você ver a extensão do arquivo. Então você não sabia se aquele arquivo era um arquivo de texto, um arquivo de vídeo, você tinha que abrir para poder ver. Tá? Aí em 2001, 2004, porque não existe um consenso ainda direito, porque 2004 foi a botnet realmente aplicada, né, a um ataque, né, que foi identificada como criminosa. Em 2001 foi o conceito, assim, mais ou menos, de botnet que surgiu. Então, as duas datas você pode utilizar, tá, com a criação da primeira botnet. Depois a gente teve em 2004 um vírus para smartphone, né, um vírus que aí não era nem voltado exatamente para o tipo de celular smartphone que a gente tem hoje em dia, mas aqueles smartphones bem mais antigos, sabe, tipo SMS, esse tipo de coisa. Ele se espalhava dessa maneira, né? Não existia nem a tecnologia da internet mais comum que a gente conhece hoje em dia de 3G, era 1G, uma coisa assim, sabe? 1G, 2G, certo? Aqui a gente tem o Stuxnet, né? Aqui a gente já vai entrando em outro conceito. Para quem não sabe, eu tô postando aí alguns vídeos, algumas postagens, né, na página da Deep Web Brasil. Inclusive, vou deixar na descrição aí do vídeo para você acessar se você quiser. Mas o Stuxnet, eu falo aí no... eu falo sobre o Stuxnet, que foi basicamente um vírus, um worm, né? A gente não sabe nem direito como conceituar, mas foi um programa malicioso, né? Criado para atacar usinas nucleares, tá certo? Então eram usinas de enriquecimento de urânio, e a partir disso daí o que ele agia era diretamente no software dessas usinas, no software elétrico dessas usinas, né? E aí ele conseguia sobreaquecer ou sobreaquecer, na verdade, né, o urânio que estava sendo enriquecido ali. E acabava por estragar o material e tudo mais. Então, esse Stuxnet ele foi descoberto como, na verdade, um vírus no âmbito da conceituação de cyberguerra. Tá certo? O que é cyberguerra? Né? Você pode aí ver nesse link aqui completo que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês acessarem melhor. Que eu falo na Deep Web, na página da Deep Web Brasil. Certo? Em 2003 a gente começou a ter a ideia de ransomware, né? A conceituação de ransomware, que é basicamente o programa aí que sequestra seus arquivos e pedindo um resgate, né? um dinheiro ou alguma coisa do gênero para que você possa reaver os arquivos. Né? Geralmente o ataque era mais voltado para empresas, né? Porque as empresas que têm os arquivos, que têm informações demais. Né? As empresas, hoje a gente vive num mundo informatizado. Então as empresas precisam de mais informações, o máximo de informações possíveis, é o que elas tentam coletar. Então, basicamente, isso ataca diretamente no conceito de era da informação que a gente vive hoje. Né? Então, se você perde seus dados, perde suas informações, a empresa praticamente não tem nada, não tem como operar. Então, geralmente, isso voltava as empresas a pagar o ransomware ou coisa do gênero para tentar reaver seus arquivos. Né? Mas não existe garantia nenhuma que você vai reaver seus arquivos com ransomware. Né? Simplesmente, ele pode só encriptar os arquivos. Não tem nem chave de volta. Né? Não tem garantia nenhuma também que o hacker vai desencriptar aqueles arquivos ali. Né? Então, meio que são os arquivos perdidos, eu diria. Certo. Aí tem aí os tipos de malwares que a gente conhece. Certo? Quais são os tipos de malware? Aqui tem uma conceituação simples, né? A gente tem... Isso aqui está em espanhol, tá? Tem os worms, né? Que são os gusanos aqui. Troianos, que são cavalo de Troia, tá? Trojans também pode ser identificado aí pelo pessoal. Tem os vírus, tem os adwares, tá? Tem os dealers, que eu não vou comentar aqui, mas os dealers são basicamente ataque para meio de telefonia, tá? Backdoors, né? Tem keyloggers, tem outros tipos, né, que não estão aqui, tem spyware também. A primeira coisa que eu quero falar aqui sobre esses tipos de malwares, né, é que eles a gente não pode pensar em malwares como um tipo isolado. Então, o malware não vai ser só vírus, ele não vai ser só worm, ele não vai ser só trojan.
né, ele vai ser um conglomerado, uma mistura do comportamento de vários tipos de malware. Então, a gente pode ver isso aqui. Eu classifiquei como tipos, né? Mas a gente pode ver como comportamentos, né? Então, esse malware tem comportamento de vírus. Esse malware tem comportamento de worm. Esse malware tem comportamento de trojan. Você pode ver dessa maneira, tá? Então, cada conceituação aqui dessa que vocês estão vendo, não levem muito ao pé da letra. Entendam que isso é só um comportamento que o malware que você está identificando, ou que você pode achar por aí, né, é um comportamento que ele tem. Né? Então, ele tem um comportamento como vírus. Ele tem um comportamento como ransomware, tá certo? É basicamente isso. Certo. Primeiramente, bora para o vírus, né? Conceito de vírus. O que são vírus? São programas que conseguem se infectar, né, por via de ficheiros. Né? Ficheiro seria arquivo doc, Word, né? Excel, esse tipo de coisa. Isso são ficheiros. Né? Então ele se infecta a partir de ficheiros ou a partir de e-mail também. O objetivo principal do comportamento de malware a partir de vírus é apenas se alastrar. Né? Se infectar para o máximo de máquinas possíveis. Agora a gente pode chamar o malware de vírus, né, diretamente, se ele for o tipo que se infecta, por exemplo, e causa danos à máquina direto. Né? Então não se trata nem de roubo de informação, como a gente vai ver mais à frente, mas sim de realmente causar danos à máquina. Né? Então, destruir arquivos, ser repetitivo, ser chato. Né? Então, antigamente ele era bastante utilizado aí, porque não existia a ideia de malware como algo criminoso, mas como algo, digamos assim, uma pegadinha, uma brincadeira. Tem até um cara na Cyber, né? Cyber Security, que é basicamente um site, né, de cursos de segurança. Né? Eu fiz um curso lá que era... Ele está em inglês, né, o site, mas ele tem até a legenda em inglês. Então, se você quiser, você pode assistir aí. Eu aconselho. Eu fiz até um curso de segurança lá que foi de Ethical Hacking, né? E lá tem o Leo Gregor, né? E ele fala bastante aí sobre isso da ideia de... Pô, quando ele fala em malware, ele já acha engraçado aquilo ali, porque ele lembra da época dele, eu acredito, né? Em que a conceituação de malware era algo como pegadinha, né? Algo como a ideia de tirar onda e esse tipo de coisa. A ideia de vírus, quero dizer, né? Então é basicamente isso. O vírus, ele faz isso. Ele se infecta, né? E geralmente, né? Antigamente, pelo menos, você podia chamar de vírus aquilo que se infectava e se replicava, né, em vários computadores diferentes e causava danos a esse computador. Aí a gente tem um conceito de worm. Worm, traduzindo aí do inglês, significa verme. Né? Verme, ou worm, também é um conceito aí de classificação generalizado ou utilizado bem antigamente na internet para classificar os hackers. Né? Então a gente tem, por exemplo, worms. Se você era um wormer, né, você era um cara que estava aí próximo a chegar a um nível alto em hacker. Você já estava começando a criar seus próprios programas. Né? Os worms, eles conseguem se autorreplicar. Então eles não precisam que o usuário, nos vírus, por exemplo, eles precisavam que os usuários apertassem naquilo ali, abrissem os programas para eles poderem se replicar. O worm, ele não precisa disso. Geralmente ele age na memória do computador, deixando o computador mais lento. Né? E ele consegue se replicar a partir de, por exemplo, da rede interna do computador. Ele se replica para outras máquinas sem a necessidade de você estar abrindo arquivos ou fazendo esses outros tipos de coisa. Então a gente pode chamar o worm de uma evolução do vírus. Aqui está dizendo como os worms se espalham, tá certo? Aí eles nascem a partir de atacantes. A infecção é a partir de e-mails, né? Um e-mail suspeito, né? Em que eles conseguem se enviar automaticamente através do e-mail para os seus outros usuários. Então, todo mundo que está aí na sua lista de usuários de e-mail. Ele se multiplica, né, automaticamente como um zumbi a partir de vários computadores aí pelo mundo. E também podem ser utilizados aí para outros conceitos, como botnets, né, para atacar websites e tudo mais. Beleza, agora a gente vai falar aí do cavalo de Troia. Né, ou Trojan, né, ou Trojan Horse. Né. Então... É interessante aqui, a gente tem aqui uma piadinha, né? O cara tá puxando... Vocês conhecem aí a lenda do cavalo de Troia, né? Basicamente aquela lenda que falava sobre uma epopeia, né? Troia, né, a cidade de Troia, e Atenas, né? Os gregos estavam em batalha, né? E para vencer essa batalha, né,
os gregos bolaram a ideia, né, de trazer um cavalo, porque o cavalo era cultural, né, significava paz para os troianos, um cavalo de madeira gigante. E dentro do cavalo de madeira eles botaram vários soldados. Né? Então eles mandaram aquele cavalo de madeira com um bocado de soldado dentro, sendo que ninguém checou o cavalo. Né? Então os troianos foram lá, botaram o cavalo, pensando que os gregos queriam paz, né, para dentro da cidade. As cidades geralmente eram muradas. Né? E aí quando eles colocaram esses cavalos para dentro, de noite, né, quando os troianos já estavam bêbados e festejando, eles saíram do cavalo e começaram a atacar a cidade de Troia. Então era basicamente atacaram na sacanagem, né? Basicamente isso. Aí a piada que tá fazendo aqui basicamente o cara entrando com o cavalo de Troia, né? Provavelmente cheio de soldado dentro. E os caras falando aqui, as definições de vírus estão desatualizadas. Né? Então, isso é uma ideia para a gente trazer a conceituação de Trojan, de cavalo de Troia. Né? Trojan é basicamente o cavalo de Troia, né? Ele é basicamente um programa que te engana, né? Que age na sacanagem. Ele finge que é um programa, né? Finge que é um cavalo, quando na verdade ele está cheio de gregos dentro do cavalo. Então ele está com alguma coisa maliciosa ali dentro. Se disfarça de uma coisa, mas na verdade ele tem algo malicioso por trás. Tá certo? Aqui a gente tem backdoor, né? Um outro conceito que a gente vai aprender. Mas basicamente os trojans e as backdoors eles andam juntos, tá? Então não pense em trojan e backdoor com a mesma coisa. Eles não são a mesma coisa. O trojan ele pode ser qualquer arquivo. Ele pode ser até, por exemplo, um arquivo. Dentro do trojan pode ter um worm, por exemplo. Pode ter um vírus. Pode ter qualquer coisa. Tá? Qualquer tipo de programa malicioso. Né? Mas não precisa ser necessariamente uma backdoor. Tá? Backdoor é uma outra conceituação que a gente vai aprender aqui. É um outro comportamento. Tá? E aí a gente tem a backdoor aqui, por exemplo, que geralmente anda casado com o trojan. Apesar de ser outro comportamento, eles geralmente estão juntos. Por isso que a gente não consegue separar muito bem a ideia de trojan e backdoor aí pela internet afora. Então a backdoor e o trojan, né? E aí tem trojan por SMS, tem trojan espião, tá certo? Tem várias outras coisas aí. Vocês podem perceber como ele se espalha. Isso aqui é uma lista aí do antivírus Kaspersky. Ok. Agora o conceito de backdoor, né? Backdoor é basicamente aquele conceito da porta de trás. Então backdoor significa isso. Porta traseira. Então o conceito dele é o seguinte. Quando a gente aprende sobre computação e redes, de forma geral, a gente aprende sobre portas lógicas. Né? Essas portas lógicas, elas têm várias aberturas. Né? Então, você pode abrir a porta TCP/IP, então você abre a porta 80, a porta HTTP. Né? Você abre a porta 23, a porta Telnet, tá certo? E a backdoor é basicamente isso, é um programa que às vezes se disfarça de uma outra coisa, anda junto com o trojan, né, para ele poder abrir uma porta traseira. Então ele abriu uma porta 23 sem que você saiba, por exemplo. Né? E quando ele abre essa porta, o hacker, ou o cracker, né, tem aí acesso ao seu computador. Aí a gente tem a conceituação de trojan e worm juntos. Né? O que acontece? Trojan e worm, vocês podem se perguntar, e qual é a diferença dos dois? O worm geralmente ele foca em e-mails. Né? E o worm ele é um conceito até um pouco menos utilizado hoje em dia, tanto, né? E mais complexo. E além disso, o worm ele ataca geralmente a memória, né, do computador. Então ele tenta deixar o computador mais lento. Ele não tem mais tanto ação maliciosa ou criminosa necessariamente. Ele é mais destrutivo mesmo. Já o trojan, ele é destrutivo também, mas ele geralmente hoje em dia é utilizado aí como uma ação mais maliciosa, né, e ele se espalha a partir de programas. Né? Então você baixa o programa. No worm, você geralmente pega por e-mail, certo? Lógico, não é uma regra lá, né? A gente tem o adware também. Adware, você já deve ter visto o adblock, né? Adblock é para bloquear anúncios, né? Que tem anúncios indesejados e tudo mais. O adware, ele é o contrário. Ele vai trazer mais anúncios, entendeu? Então o adware é um programa voltado para isso. Geralmente você acessa um site e você sabe, né? O pessoal ganha dinheiro a partir de anúncios. É um programa que enche de anúncios, né, seu computador, para que o criador daquele programa geralmente ganhe lucro por trás, né, dos AdWords no seu computador. Então vocês podem ver aí, por exemplo, o Baidu. Né?
aquele programa lá do Baidu. Que você baixa o Baidu e na verdade não é um antivírus. Ou então você baixa um programa, aí vem o Baidu junto. Sendo que aquele Baidu não é um Baidu mesmo, sabe? É um Baidu com comportamento malicioso. Né? É um Baidu que consegue modificar a sua parte de navegação, né, o seu navegador, para exibir mais propaganda, para exibir outros arquivos, outros programas, tá certo? Então ele tem um comportamento de adware. Né? Geralmente você consegue aí baixando arquivos ou visitando sites. E muitas vezes o adware ele é malicioso. Né? Ele é criado por criminosos mesmo. Junto aí com vários outros programas. Ele pode até abrir backdoor, coisas assim do tipo. Tá? Mas às vezes o adware ele é criado por empresas oficiais. Né? Então empresas verdadeiras. Né? Eles criam programas assim que funcionam às vezes como adware. Né? E o que é triste, né? De certa forma. Para vocês perceberem aí que não são só criminosos que se escondem aí, né? Criminosos atrás do capuz que espalham vírus pela internet. Essa conceituação aqui que eu trouxe foi pelo site do Kaspersky, tá certo? Vocês podem acessar aí vendo esse site. Beleza. Keylogger agora. Né? O que é o Keylogger? O Keylogger é basicamente Key, né, porque significa tecla, né, e logger porque é captura. Ter um log, né? Então, um log de um arquivo é todos os dados salvos do comportamento do seu computador. Então, você pode ir para os logs do seu computador. Você vai ter todas as ações, por exemplo, de desligamento do computador ou programas que você abriu, né? Geralmente, isso daí tudo é salvo em um arquivo, né? Que é chamado arquivo de log. Né? Então, keylogger, key significa no inglês, pode ser traduzido como tecla. Né? Então, ele captura, né? Ele salva todo o comportamento das suas teclas do computador. Né? A partir disso daí, ele pode conseguir coisas como, por exemplo, senhas, né, de computador, ou sites que você acessou, né? Esses tipos de coisa. Né? Aqui a gente tem um exemplo de shoulder surfing, tá certo? O que é isso? É basicamente quando uma pessoa olha por trás, assim, o que você está fazendo. Né? Então, isso daqui pode não parecer sério, mas tem vezes que simplesmente uma empresa ou sua senha é hackeada dessa maneira, tá certo? O cara olha assim por trás, você não está percebendo, ele vê aquilo que você está fazendo. Então prestem atenção aí quando vocês forem botar suas senhas, para ver se não tem ninguém atrás de você, tá certo? Até isso influencia. E lógico, né? Tava falando do keylogger. Tem vários exemplos de keylogger aí pela internet. Keyloggers que podem servir para browsing, né? Keyloggers que podem servir para que são instalados diretamente no computador. Uma característica importante aí que eu esqueci de falar sobre os keyloggers é que eles podem ser físicos também, né? Então ele não é só um software. Ele pode ser plugado como um pendrive no seu computador ou na parte de trás do computador para capturar suas teclas. Né? E além disso, o keylogger geralmente, o que é interessante nele é que se você vai usar o computador de outra pessoa, por exemplo, ele pode, de propósito, instalar um keylogger no próprio computador para capturar suas teclas. Entendeu? Então, às vezes, se você for em um local público, por exemplo, pode ter um keylogger lá funcionando. Você vai lá, digita a senha do seu Facebook, ele viu que você acessou o Facebook, né? Você digitou a senha, ele vai lá, captura, testa com a sua senha, seu usuário, e consegue o seu Facebook e o login do seu Facebook. Né? Muitas vezes ataque para Facebook, para Gmail e sites assim, é feito com captura de keylogger. Aí a gente tem um ransomware. Eu já falei sobre ransomware um pouco, mas eu vou dar uma lembrada, eu vou dar uma fixada melhor. Ransomware basicamente foi um malware que começou recentemente, que trazia a ideia de atacar diretamente computadores de empresas e coisas assim do tipo. E ele se instalava a partir de uma falha que foi descoberta aí no Windows 7, Windows 10. Né? Uma falha que foi descoberta, inclusive, né? A gente teve essa onda de ransomware aí, que foi o iWannaCry. Então chamaram essa onda de ransomware chamada de iWannaCry, que é basicamente eu quero chorar. Né? Porque eram muitos casos, empresas muito importantes, e isso dificultava o trabalho das empresas. Então, trazia um gasto muito grande para as empresas, porque elas passavam muito tempo sem trabalhar. Bilhões aí de reais, só por causa de vírus de malware de computador, para você ter ideia. Né? Então, a coisa é muito séria, pessoal, é muito séria. Né? E o Brasil não leva tão a sério quanto deveria. E praticamente esses malwares, né? Os ransomwares, eles faziam isso, encriptavam seus arquivos e você não podia ter acesso a eles. Né? Então serve aí tanto para pessoas comuns, né, que têm arquivos importantes, ou arquivos de família e coisas do gênero, tanto para empresas. Né?
basicamente isso. Essa onda do I Wanna Cry, né, que eu estava falando agora há pouco, ela surgiu por causa de uma falha no sistema operacional do Windows, né, em que permitia aí uma invasão por backdoor e tudo mais no sistema operacional. Foi uma falha, inclusive, descoberta aí e divulgada, né, que o governo dos Estados Unidos estava utilizando essa falha para até espionar usuários comuns, tá certo? Então vocês tenham cuidado aí no seu anonimato e sua segurança. A gente tem aí o scareware, né? Scare, vocês já podem ter aí uma noção aqui. Basicamente um susto, né? Então é um vírus que não é real, né? É um vírus que é só uma mensagem. Ele trabalha no âmbito da engenharia social. Ele quer te incentivar a baixar um programa, ele quer te incentivar a fazer uma outra coisa, né? Te assustando, né? Geralmente ele é desenvolvido aí por sites e tudo mais. Então você já deve ter encontrado talvez um dia uma mensagem assim, ó, né? Seja no seu smartphone, seja no seu computador, uma mensagem assim, dizendo que você está com um vírus, que um vírus foi encontrado no seu computador, né? E nem sempre é verdade isso daí, né? Um vírus foi encontrado no seu celular, nem sempre é verdade. Às vezes é um site malicioso mesmo, né? Pedindo para você baixar tal coisa, pedindo para você fazer qualquer coisa, né? A gente tem o Webbit, né? O Webbit é um conceito mais antigo aí, que remonta aí o tempo do DOS e tudo mais. Mas eu achei interessante trazer aqui porque a gente trabalhou bastante o Webbit. A gente trouxe, por exemplo, no meu curso de CMD para Hacking, né, que eu falo aí, que eu postei aí as coisas, a gente já criou vários Webbits, né? Por exemplo, o Fork Bomber, né? Foi um exemplo de Webbit que a gente criou para deixar o computador mais lento, né? Consumindo toda a memória do computador. E tem vários outros tipos de Webbit que a gente acabou criando aí por DOS, por consequência. Beleza, agora a gente vai misturar aí os malwares, né? Então eu falei bastante para vocês sobre os malwares serem um comportamento, não existirem tipos de malwares, mas sim comportamento de malware, né? Então é basicamente isso. Quando a gente mistura esses comportamentos, a gente cria outras ideias, né? O rootkit, por exemplo, ele é uma ideia de Webbit, né? Webbit, que são programas aí fáceis de serem criados, como eu criei no meu curso de CMD para Hacking. São programas fáceis de ser criados e que ele atuam geralmente mudando arquivos, criptando arquivos, desligando o computador, esse tipo de coisas mais simples, mas que realmente trollam você, né? Ou coisas do gênero. Então, os rootkits, eles misturam esses Webbits, eles misturam backdoor, eles misturam spyware, eles misturam vários conceitos aí. Então, por exemplo, e eles são instalados no kernel da sua máquina. Então, eles são instalados diretamente na sua máquina, né? Eles vão para a sua máquina. E lá eles podem agir e fazer qualquer coisa que eles quiserem. Eles têm um acesso root ao seu computador. Então, eles são, além de administrador, eles conseguem fazer coisas mais importantes do que administradores conseguem fazer na sua máquina. Então, eles têm acessos maiores do que administradores na sua própria máquina. Tá? Por isso que pode fazer qualquer coisa no rootkit. A gente tem o conceito de botnet, né? Então, a gente vai falar sobre isso também. A gente tem um conceito de spyware e a gente tem um conceito de RATs. RATs eu não botei slide aqui, mas RAT é Remote Access Trojan. Então, é um Trojan de acesso remoto. E o Trojan de acesso remoto é o quê? É uma backdoor com um Trojan. Né? É a combinação que a gente mais tem hoje em dia. Né? Vocês vão ver aí, inclusive, um gráfico que eu vou falar sobre isso. Né? Então, a gente tem muito Trojan que é misturado hoje com backdoor. Né? Porque a ideia do criminoso hoje em dia, o criminoso hacker, né? Não o hacker necessariamente. É a separação que a gente precisa ter. O hacker, ele é o cara que gosta de estudar sobre computação, gosta de estudar sobre tudo isso. Né? Já o criminoso hacker é que usa esse conhecimento para esse tipo de coisa. A gente pode chamar até de cracker, né? É mais fácil de conceituar. Então, o cracker, ele mistura a backdoor com o trojan, né? Para ele conseguir acesso ao computador e roubar informações, porque esse que é o ponto de vista maior aí dos crackers hoje em dia. E a gente tem alguns programas aqui que misturam também outros conceitos, como Metasploit e o Ardamax. Né? Metasploit é que tem vários exploits, tem vários backdoors, trojans e várias coisas aí dentro deles, né, que você pode utilizar. E tem o Ardamax, né, que é um programa de captura de keylogger, né, de tecla, captura de tela, captura em backdoor, tá certo? Então ele tem várias coisas aí. Eu vou inclusive falar sobre esses dois programas em vídeos futuros.
Bom, pessoal, então bora passar aqui. Bora falar primeiro do rootkit, né? O que é um rootkit? Bom, o rootkit é um programa que ele se instala diretamente no kernel do seu computador. Para a gente entender um pouco esse conceito de kernel, eu vou dar uma resumida, né? Kernel, basicamente, é um conceito que você pode entender mais se você trabalha com Linux, tá certo? Então, na criação do Linux, a gente tinha duas empresas associadas, né? Dois polos aí. A gente tinha Linux, né, que era o criador. Ele criou o sistema operacional Linux baseado no Unix, né, que foi o Windows também foi baseado no Unix, tá? Ele criou Linux porque era o nome dele, Linux mais o Unix, né? Então fica Linux, tá certo? É besteira mesmo, mas realmente é isso, tá? E ele se misturou com a outra empresa aí, que hoje em dia a gente pode associar ao GitHub, né? Que era uma empresa de software livre, tá? Então o que acontecia? O kernel do computador é basicamente a parte aí mais padrão do próprio sistema operacional, tá certo? É a parte mais raiz do sistema operacional, né? E o sistema operacional em si são os programas, é o MS-DOS, é aquela parte ali que tem os programas que conseguem fazer os comandos no sistema operacional, tá certo? Então o sistema operacional é um programa e o kernel é a base que está mais ligada à BIOS do computador, que é a parte padrão da inicialização de qualquer aplicação no seu computador, certo? Então, beleza. Ele se instala ali, no kernel do seu computador. Então, por isso, você só consegue retirar um rootkit, por exemplo, quando você formata o computador. Inclusive, alguns adwares utilizam o comportamento de rootkit para ficar persistente no seu computador. Por isso que você só pode retirar ele, por isso que você só pode retirar aquele Baidu do seu navegador quando você consegue formatar. Né? Por isso que é muito difícil retirá-lo. Tá certo. E os rootkits, o que eles fazem? Eles basicamente ficam ali no sistema e eles se aproveitam aí de Wabbit, né, que foi os programas que eu falei, Forkbomb, esses tipos de programa, vírus e coisas do gênero, e ele consegue agir ali no computador. Ele é chamado assim de rootkit porque ele tem acesso root ao seu computador, acesso raiz ao seu computador, né, que é um acesso até inclusive maior do que o acesso administrativo, tá certo? Então, você como administrador não consegue fazer tudo que o rootkit consegue fazer, entendeu? O rootkit faz mais ainda. Né? Então, ele se instala e se aloja, assim, se junta como se fosse um imã mesmo forte, assim, ao seu computador. Né? E você não consegue retirar ele. Geralmente, só formatando que a gente consegue tirar. E às vezes nem formatando, tá? Às vezes tem situações em que você não consegue tirar porque ele se instala na BIOS do computador. E ele consegue fazer várias coisas, pessoal. Ele consegue criar desde coisas simples, né, como os vírus que eu já ensinei aí no meu curso de DOS. Deletar arquivos, desligar o computador quando você não quer, fazer forkbomb, até coisas mais complexas, como espionar. Então ele age como spyware, ele pode colocar backdoor no seu computador, ele pode colocar um worm no seu computador, ele pode colocar um keylogger no seu computador e transportar esse keylogger a partir de uma backdoor para um outro usuário. Tá certo? Tem várias coisas que um rootkit pode fazer. Por isso que ele é um milhão de tantos. E a gente entra aí agora no conceito de botnet. Né? Botnet é um outro conceito aí que se utiliza da backdoor, que se utiliza do conceito de trojan, tá certo? E o interessante do botnet é que ele é uma interligação entre o conceito web, né? Do plano web, do plano padrão de computador. Beleza, pessoal. O conceito de botnet ele é um pouco mais amplo. Né? O que é botnet? Bora começar aí basicamente por esse conceito. Né? Bot é robô. Net é rede. Né? Então, uma rede, uma network, né? um conglomerado, né? De robôs que você tem. Então, isso é uma botnet. E o que são os robôs, exatamente? Os robôs, por exemplo, as máquinas, né? Computador, né? Então a gente chama a máquina, né? Aquela máquina lá, aquele computador, né? A gente pode associar assim. Robô, né? O robô ele também não é só o conceito do robô que se move e tudo mais. A gente tem, por exemplo, o conceito de robô que é como um chat. Então, por exemplo, você tem um chat e tem um robô que conversa com você na central de atendimento de algum computador. Então você entra naquele site
e aí tem a central de atendimento dele, e automaticamente um robô responde para você. Ele identifica o que você falou. Né? Tem um robô também, por exemplo, linha telefônica. Né? Então, os robôs eles ligam para você perguntando: oh, você tem esse plano? Você tem tal coisa? E eles identificam, né, o que você está falando às vezes. Né? É basicamente isso. Os robôs são a mesma coisa. Quando ele fala de robôs aqui, ele está se referindo a programas, né, que têm capacidade de entender alguns conceitos. Então são máquinas, são computadores. Tá certo? Robôs podem ser vistos como computadores também. E aí o que acontece? Você tem uma rede de computadores. E uma rede de computadores muitas vezes chamada de rede de computador zumbi. Né? Então, rede zumbi, por exemplo, pode ser chamado botnet. Então vocês têm aqui, por exemplo, as imagens, né, dos zumbis andando aqui a partir dos computadores. Certo? Aqui tem a rede de computadores. Né? Tudo aí para facilitar o seu entendimento. Tá? Pode ter smartphone, pode ter tablet. Tá? E aí, essa rede ela pode ser usada para várias coisas. Né? Ela infecta a sua máquina como um malware. Tá? É importante falar isso. Mas ela atua como uma vulnerabilidade web. Né? Que é inclusive uma coisa que eu não reforcei tanto aqui. Mas eu falei para vocês sobre os exploits e tudo mais. Né? E aí que tá. O botnet ele pode servir como massa, né, de zumbis para um ataque feito via web. Né? Não precisa ser só a análise de um computador específico. Pode atacar um servidor, por exemplo. Então você pode usar botnet para DDoS, né, ataque de negação de serviço, né, que é muito falado aí na mídia. Né? Você pode utilizar botnet para minerar criptomoedas, então você passa a usar os robôs que vocês têm. Você tem a capacidade computacional dos robôs e fica minerando criptomoedas com elas. Né? Como são muitas máquinas, você vai juntar uma boa quantidade de dinheiro. Né? O que os crackers, né, geralmente fazem. Você pode utilizar a botnet para diversos outros ataques, né? Inclusive. Você pode utilizar para espalhar spam também, por exemplo. Né? Ataque de engenharia social, esse tipo de coisa. Certo? E a mistura aí de backdoor, mistura vários outros conceitos, como Trojan, né? Então você geralmente bota a botnet com comportamento de Trojan. Aí tem um exemplo de como a botnet funciona, né? Primeiro a infecção, né? Então aqui tem um spam por e-mail, ou pode ser pela mídia social, pode ser um arquivo, pode ser várias coisas. O computador vira um zumbi e faz uma conexão reversa ao servidor. Por que a conexão reversa? Porque esse computador é o computador do usuário que se conecta à máquina, ao servidor do hacker. Se fosse uma conexão direta, seria o contrário. Seria a máquina do hacker que ia se conectar ao computador do usuário. Mas o que acontece é o contrário aqui. Por isso que eles conseguem ter muitas máquinas dentro do computador. Aí cria uma rede de botnet e ela faz a mesma coisa. Ela espalha spam com vírus, né, pela rede social e por e-mail. Tá? Pode ser também baixando coisa. Aqui tem outro exemplo de botnet, né, mais operacional. Então tem aqui o hacker, né, e aqui tem o central de comandos, que seria um servidor que tem várias máquinas conectadas a ele. E aí esse servidor ele pode espalhar spam, ele pode espalhar malware, ele pode negar serviço. Bom? Aí a gente tem o conceito de spyware. É legal falar isso daqui porque entra muito com o que eu falei para vocês sobre a cyberguerra. Né? Inclusive, se você não viu ainda meu blog, o blog da Deep Web Brasil, né, em que eu fiz o post sobre cyberguerra, dá uma olhada lá, dá uma passada lá que vocês vão ver, bem legal, certo? E era o que eu estava falando sobre cyberguerra. Espionagem. Né? Então, o conceito de espionagem, ele também entra na parte sobre os hackers, né? Então, os hackers, eles às vezes criam programas com o objetivo de espionar você. São os spywares. A gente tem os malwares, né, que são software malicioso, então a gente tem os programas espiões, o spyware, tá certo? E o spyware, ele espiona você, ele espiona as teclas que você apertou, como o Ardamax, né? O Ardamax é um programa de captura de tecla, né, keylogger. Mas o Ardamax ele também captura a tela, né? Então, a tela para ver o que você está fazendo. A sua webcam, né? Inclusive o Edward Snowden, foi o cara que divulgou a informação que os Estados Unidos está espionando o pessoal, né, os usuários no mundo, os usuários de computador, do Windows e tal. Ele avisou pra gente que eles conseguiam, inclusive, ter acesso à webcam do seu computador, se eles tivessem um malware ali dentro. Né? E muitas empresas, né, não tem software aberto, então não tem como você saber, não tem como você ler o software e identificar se aquilo ali tem algum programa por trás. Né? Então, não tem como a gente saber, por exemplo, se o Windows está espionando a gente. Tá certo? E às vezes está. Né? Às vezes o Google mesmo já admitiu que ele coleta diversas informações sobre você.
né? Quem sabe, né? O governo dos Estados Unidos não vai lá e pede as informações, tá certo? Então, o spyware, eles são programas assim, eles capturam tecla, eles capturam imagens, webcam, geralmente se aproveita de backdoor, tem rootkit dentro do spyware, pode ter qualquer coisa. Mas o comportamento de um programa spyware é para espionagem. Aqui tem algumas dicas, está em inglês isso daqui porque eu peguei de um outro slide, tá? Mas algumas maneiras de você evitar spywares, né? Então, tenha certeza de ter um aplicativo anti-spyware rodando. Isso daqui eu nem dou tanta dica assim, porque ninguém sabe, né? Vai que o aplicativo também tem um malware dentro, né? Não sei. Certeza de manter um antivírus atualizado, a mesma coisa do aplicativo. Depende aí do seu nível de conhecimento, né? Se você não tiver tanto conhecimento, ou se você cai muito em vírus, como eu caio de vez em quando, é melhor ter um antivírus. Mesmo que ele talvez espione você por trás aí, né? Bora tentar não ser paranoico, tá certo? Bora tentar acreditar um pouquinho na empresa dos antivírus. Não baixar arquivos por o torrent, né? Ou por conexão peer-to-peer, né? Sem você ter certeza que são arquivos interessantes, né? São verdadeiros. Sempre limpar seus cookies, né, de navegação, né? Então, posso ensinar em outra aula aí sobre cookies de navegação, mas vocês podem pesquisar na internet, né? Basicamente, está no seu navegador, né? Você vai em uma área do navegador e lá tem limpeza de cookies. Deletar e-mails não solicitados, né, antes de abri-los, porque às vezes quando você abre ele já pode se auto-infectar, dependendo do seu computador. Não baixar nada sem o seu conhecimento. Não baixar nada sem saber o que é, na verdade. Proteger você mesmo contra... Se proteger contra o download de drivers, né? De programas aí que você de repente não quer. E negar qualquer Activity X installs não requisitadas. Certo? E aqui tem outro site aí para vocês darem uma olhada. Vou deixar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar aí com anti-malware, né? Ou antivírus, né? Ou anti-várias outras coisas, tá certo? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, um pouquinho mais também sobre conceitos aí mais avançados de malwares, tá certo? Essa aula tá ficando muito longa, então vou cortá-la em algumas partes aí. E eu espero vocês na próxima aula, tá certo? Valeu, falou.